Jornal da Globo, com Lilian Vitifibi. Boa noite. Se eles soubessem, talvez não tivessem nem saído de casa hoje. O dia 2 de junho passou para a história de dois importantes atletas brasileiros. Um veterano com fama de arrogante e indisciplinado saiu chorando. O outro, fama de bonzinho em começo de carreira, foi mal criado e saiu expulso do torneio. Neste momento, Romário e Guga estão no mesmo avião, voltando muito tristes para o Brasil. Mônica Waldvogel conta pra gente, direto de Paris, o que aconteceu nas últimas horas. Lília, o voo do Baixo Astral saiu agora há pouco de Paris. Levava Romário, cortado da seleção, e Gustavo Kuerten, desclassificado do torneio de Roland Garros por atitude antidesportiva. Ele jogou a raquete na direção do juiz. Gustavo Kuerten conta uma versão diferente. Diz que pretendia jogar a raquete ao chão, mas ela escapou de suas mãos. Eu tentei jogar minha raquete em direção das minhas coisas, só que ao invés de sair por baixo, ela decolou, saiu voando por cima e quase ainda pegou no árbitro e acabou. Sorte que não pegou no árbitro, ele estava atento, que ele se abaixou. E aí foi em direção à torcida que o pessoal acabou segurando. Mas, eu tava realmente num momento muito nervoso na quadra ali. E se pudesse voltar atrás, acho que eu não faria isso aí outra vez. Romário viajou para o Brasil às 11h20 da noite no horário da França, 6h20 da tarde no horário brasileiro. O comitê organizador da Copa do Mundo facilitou o embarque. Romário não precisou passar pelos trâmites que um passageiro comum tem que enfrentar. Foi de carro direto para a área privativa do aeroporto e não deu entrevistas. O coordenador de Relações Internacionais da CBF, Tadeu Lanes, acompanhou Romário até o aeroporto. Ele disse que o jogador não fez críticas à decisão da comissão técnica. Em momento algum, ele me revelou, me fez qualquer confidência que nos conduzisse a esse tipo de conclusão. Pelo contrário, ele saiu daqui, me deu um abraço e desejou todo sucesso à seleção e que eu transmitisse aos nossos colegas da delegação que ele estará torcendo e comemorando após cada vitória da seleção. No Rio, a mãe de Romário, Dona Lita, passa mal com a notícia do corte do filho. Ela soube da notícia do corte de Romário pelo rádio e, de tão emocionada, teve de ir ao médico. Dona Lita não escondeu o desapontamento com a decisão de Zagallo. Estou assim chateada, sabe? O que a senhora vai fazer para confortar o Romário? Vou esperar ele chegar, né? Vai buscar ele no aeroporto? Vou dar amor a ele, vou conversar com ele, que a vida não é assim como a gente pensa, né? Como o povo pensa, né? Eu espero que eles trazem o penta, né? Nós temos muito ainda para contar desse dia tumultuado na seleção. Daqui a pouco a gente volta. Lilian. No Recife, os motoristas é que pagaram o pato hoje. As pessoas que protestam porque dizem não ter um pedaço de terra nem para morar, nem para plantar, elegeram os motoristas como as vítimas do dia. O trânsito parou e muita gente ficou irritada. A polícia impediu a invasão na sede do INCRA. Cerca de 1.400 pessoas que estavam lá decidiram então fechar uma das avenidas mais movimentadas da cidade. No sertão de Pernambuco, os que se dizem sem terra bloquearam a estrada que liga o estado a Alagoas. Também foram os motoristas que sofreram desta vez. Tiveram que esperar a polícia, que acabou com a manifestação. Sai a sentença em primeira instância dos assassinos de Ives Ota. O menino de 8 anos foi sequestrado e morto no ano passado por 3 seguranças particulares do pai dele. 2 eram policiais militares. Eles podem recorrer, mas nessa primeira instância cada um foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Comerciantes paraguaios liberam a passagem na Ponte da Amizade, fechada há 4 dias. Era um protesto contra a fiscalização mais rigorosa da Receita Federal, que começou na semana passada. Médicos e funcionários reclamam da privatização dos serviços de 4 hospitais estaduais do Rio. Durante a entrega das propostas, os manifestantes rasgaram alguns envelopes e houve confusão. A privatização foi suspensa. Para sair do prédio, os empresários que participam da licitação precisaram de escolta policial. Vem aí novas medidas para combater o nosso vergonhoso déficit público, que cresce como uma bola de neve. Só o rombo nas contas da Previdência deve dobrar este ano.
e chegar a estratosféricos 11 bilhões de reais. O governo vem com a conversa de sempre, se exime de qualquer culpa e reitera o velho apelo ao Congresso para que aprove a reforma da Previdência. É a única maneira de lidar a médio prazo com um déficit dessa magnitude. Na verdade, 7 bilhões do INSS e os outros 4 são o custeio da máquina da Previdência. Quais medidas podem ser implementadas ainda esse ano para resolver o problema do déficit? Eu acho que é uma continuidade deste conjunto de medidas que nós estamos tomando. Primeiro, implementar o conjunto que nós anunciamos em novembro, que foi aprovado pelo Congresso em dezembro. Nem todas foram implementadas, né? Nós estamos fazendo uma espécie de uma revisão e vamos fortalecer a implementação dessas medidas. E o resto é dar continuidade a isso. Quer dizer que não existe pacote fiscal? Não, haverá a continuidade desse processo de combate ao déficit público, mas sem grandes pacotes, que não é o nosso estilo. O que não quer dizer que nós não continuaremos tomando medidas contra o déficit fiscal, porque nós continuaremos tomando. Cai um pouco, mas cai a taxa de desemprego do IBGE. Em março, ela era de 8,18%. Em abril, passou para 7,94%. A pesquisa foi feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. A partir de segunda-feira, 8 de junho, a gasolina vendida em todo o Brasil já vem com mais álcool. Por ordem do governo, a quantidade de álcool sobe de 22% para 24%. Mas até agora, fabricantes nacionais e revendedores de carros importados continuam se estranhando. Uns dizem que o motor do carro vai andar perfeitamente com mais álcool, sem prejuízos de rendimento ou de vida útil. Outros, a saber, os representantes dos carros importados, fazem várias críticas e prevêem até problemas com a garantia oferecida pelo fabricante. Na dúvida, todos defendem o uso da gasolina aditivada. Mas será que todo mundo sabe o que é a gasolina aditivada? Bem, a maioria foge dela porque uma das poucas coisas que todo mundo sabe é que é mais cara, de 8% a 10% mais cara. Enquanto o preço médio do litro da gasolina comum em São Paulo está em 74 centavos, a aditivada custa entre 80 e 82 centavos. Quer dizer, para encher um tanque de 50 litros com gasolina comum, deixa-se no posto em média R$ 37. Com a gasolina aditivada, a despesa vai para R$ 40 a R$ 41. A aditivada não é mais econômica do que a comum. O consumo das duas é igual. A aditivada é uma gasolina comum com a mesma quantidade de álcool, acrescida, porém, de um detergente que mantém mais limpo o circuito por onde passa a gasolina. Tubulações, carburadores, bicos injetores. Até a vela funciona melhor e por mais tempo. Segundo os especialistas, o dono do carro acaba economizando em manutenção. Passa mais tempo longe da oficina. E já que a dúvida é sobre a sujeira que o álcool pode ou não fazer no motor, aconselha-se, a quem puder, claro, comprar a gasolina mais cara, por amor ao próprio carro. Bom, houve um pequeno erro aí nos nossos caracteres, na informação sobre o preço do tanque cheio com a gasolina comum. Obviamente não é 37 centavos, é R$ 37. A gasolina premium, bem mais cara, quase R$ 1 o litro, é mais econômica, mas só é indicada para os chamados carros de alta compressão, importados na maioria. Não vale a pena usar gasolina premium nos carros nacionais. As informações são do presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia. Você vai ver ainda nesta edição, Romário revela seus planos em entrevista exclusiva e avisa, vem aí a Olimpíada do ano 2000. Absolvidos os deputados acusados de pedir dinheiro para votar a favor da reeleição. E logo depois do intervalo, cena de pastelão na Câmara. Um deputado enche o outro de bofetadas. Foi uma agressão passional. Ninguém segura os progressos da medicina. Saiu hoje outra boa notícia para os homens. Depois do Viagra, soube-se que as mortes por câncer de próstata podem ser 70% menores. Cenas de pastelão na Câmara. O deputado Orsino Gonçalves, do PMDB de Goiás, agrediu um colega do mesmo partido e do mesmo estado. Agressão passional.
O deputado Sandro Mabel, dono de uma fábrica de biscoitos, levou várias bolachadas na cara. A cena aconteceu em pleno Salão Verde da Câmara. Por que o senhor agrediu fisicamente o deputado Sandro Mabel? Porque ele cantava na semana passada a minha esposa e ficou sabendo que eu não estava satisfeito com ele, veio me pedir desculpas. O deputado Sandro Mabel negou o assédio sexual e comunicou a agressão à mesa da Câmara. Ele disse que Orsino estava irritado por causa de uma reportagem de um jornal goiano. A matéria traz uma declaração de Mabel de que Orsino terá dificuldades para se reeleger. Olha, deve fazer mais ou menos 1 ano que eu não vejo a mulher dele. Se ele vier pedir desculpa novamente, o senhor faz o que com ele? Leva a borracha de novo. Médicos canadenses conseguem reduzir em quase 70% o número de mortes causadas pelo câncer de próstata, sem nenhum milagre, apenas graças a um simples exame de sangue. O estudo saiu hoje nos Estados Unidos. 39.200 homens americanos morrem todo ano vítimas do câncer de próstata. Mas os médicos dizem que esse número está diminuindo e pode cair ainda mais. Graças a um simples teste de laboratório. Um exame de sangue capaz de mostrar o câncer se formando 11 anos antes de ser identificado pelos métodos tradicionais. Quando o câncer começa, a próstata produz maior quantidade de uma proteína chamada PSA. Quanto mais PSA no sangue, mais chances o paciente tem de estar desenvolvendo um tumor. Durante 10 anos, médicos canadenses acompanharam 46 mil homens entre 40 e 80 anos de idade. O grupo que fez o exame de PSA regularmente apresentou uma taxa de mortalidade menor. O exame conseguiu reduzir em 69% o número de mortes. It's been available since 1987. A doutora Ana Ferrari, do Hospital Monte Sinai, em Nova York, diz que o teste vem sendo aplicado desde 1987, mas não com a frequência desejada pelos médicos. No dia em que esse exame se tornar uma rotina, vamos poder evitar muitas mortes, porque esse câncer pode ser tratado e curado quando diagnosticado bem cedo. No Brasil, esse mesmo exame de PSA já é feito também há uns 10 anos. Os médicos recomendam que os homens com mais de 40 anos façam o exame pelo menos uma vez por ano. Começa nos Estados Unidos o julgamento do jovem que lançou a infeliz moda dos tiroteios nas escolas. Luke Woodham, de 17 anos, matou a mãe a facadas. Depois foi para a escola e atirou nos colegas, matando 2 estudantes. O crime aconteceu no estado do Mississippi em outubro do ano passado. De lá para cá, houve pelo menos 6 tiroteios em escolas americanas. Woodham pode ser condenado à prisão perpétua. Mais uma contra o cigarro. O jornal da Associação Americana de Medicina liga o fumo à surdez. A pesquisa publicada foi feita com 4.000 moradores de uma pequena cidade de Wisconsin. Exames mostraram que quem fuma corre 2 vezes mais riscos de perder a audição. Índia e Paquistão. Os 2 foram condenados pela Conferência de Desarmamento da ONU. 46 países, inclusive o Brasil, pedem que eles parem de fazer armas nucleares e parem também de fazer os testes com elas. Lançado o ônibus espacial americano Discovery. Ele deve se encontrar com a estação russa Mir depois de amanhã. Além de fazer experiências científicas a bordo, os 7 astronautas do Discovery têm a missão de trazer de volta o colega Andy Thomas. Ele está na Mir desde janeiro e fez um pedido especial à NASA. Assim que chegar, quer ver e comer um prato de lasanha e sorvete de chocolate. A seguir, mais seleção. Em entrevista exclusiva, Romário diz que agora sonha com a Olimpíada do ano 2000. 3 deputados acusados de vender seus votos para aprovar a emenda da reeleição foram absolvidos. A lista de parlamentares que escaparam da cassação cresceu muito este ano. Na Câmara, o espírito já é de Copa do Mundo, só que aqui ninguém quer saber mais de cortes.
Nessa legislatura, o único cortado foi Sérgio Naia, o dono do edifício Palace 2. Semana passada, foram mantidos na equipe parlamentar os deputados Pedrinho Abrão, acusado de cobrar propina de uma empreiteira, e Chicão Brígido, no caso de aluguel de mandato. Os três acusados de vender o voto para aprovar a emenda da reeleição tiveram a mesma sorte. O próprio Chicão Brígido, do PMDB, Osmir Lima e Zila Bezerra, do PFL, todos do Acre. Os argumentos contra os três deputados foram jogados para escanteio. Para caçá-los, eram necessários 257 votos. Não chegou nem perto. Certo da absolvição, Chicão Brígido nem acompanhou a votação. Apenas 91 deputados pediram a perda do mandato dele. Zila Bezerra não quis comentar o resultado. 100 deputados pediram a cassação dela contra 269. Outros 100 foram a favor da cassação de Osmir Lima. O ex-governador de Minas, Newton Cardoso, encontrou-se hoje com o presidente Fernando Henrique em Brasília. Em pauta, a eleição mineira. Franklin, pelo visto, Fernando Henrique vai ter dois palanques agora em Minas, o do PMDBista Newton Cardoso e o do tucano Eduardo Azeredo, que vai tentar a reeleição. Isso se não aparecer novamente um Itamar na vida de Fernando Henrique, Lilian. O ex-presidente vai anunciar amanhã em Belo Horizonte quais são os planos dele para as eleições desse ano. Há quem diga que ele ainda não desistiu da ideia de ser candidato a presidente da República, mas tudo indica que Itamar está prestes a entrar na disputa pelo governo de Minas. As pesquisas mostram que, pelo menos hoje, ele é o preferido do eleitorado mineiro. O problema de Itamar, mais uma vez, é o partido dele, o PMDB. Newton Cardoso, que também é candidato, controla boa parte da convenção e vem dizendo que não abre mão para Itamar. Na conversa com Fernando Henrique hoje, Newton entrou mudo e saiu calado. É bom lembrar que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Se Itamar for candidato a governador com um discurso de oposição ao governo federal, pode fazer um tremendo estrago na campanha de Fernando Henrique. Vamos voltar agora a Paris. Mônica Waldvogel conta os planos de Romário depois do corte. Romário viajou de volta ao Brasil ainda pensando em voltar à seleção. Antes de ir para o aeroporto, ele falou com exclusividade ao repórter Regis Rezin e reafirmou que não saiu magoado com a comissão técnica. Não existe mágoa, não existe revolta, não existe rancor. Tristeza é alguma coisa normal, né? E cabeça erguida de que tentei até o final, consciente de que, para mim, eu tinha como ajudar, mas não foi assim que eles quiseram, né? Tem uma dívida ainda comigo na seleção e eu tenho que continuar. Minha história na seleção ainda não encerrou. Ainda tem algumas coisas que eu espero conquistar com a seleção. E vou conquistar. O quê? As Olimpíadas, por exemplo, é uma coisa que está na minha cabeça, né? E eu tenho fé em Deus que eu vou ter essa nova oportunidade, já que eu tive uma em 88. Com a saída de Romário, Bebeto passa a ser o novo titular de Zagallo. Na França, o atacante quer repetir um gesto feito há 4 anos e homenagear uma rainha. Matheus de Andrade Gama de Oliveira. O filho caçula de Bebeto é a cara da vitória do Brasil sobre a Holanda na Copa de 94. Bebeto recebeu na concentração a notícia do nascimento. Era dia 7 de julho, mês 7, e Bebeto, o camisa 7. Eu tinha na cabeça em fazer um gol para meu filho. Não tenha dúvida, eu vou ter que pedir a Deus, meu Deus, me dê essa oportunidade de fazer um gol para meu filho. Me veio na cabeça ele fazer aquele gesto ali, como se eu tivesse colocado ele no colo, sei lá, uma coisa que eu não programei nada com ninguém. Aí, pô, eu tô fazendo, daqui a pouco chega Romário, chega Mazinho, não entendi nada, né? Gol! Brasil! 4 anos depois, Bebeto diz que vai repetir na França o gesto que fez Matheus ficar famoso. Eu já mandei um recado pra Xuxa que o primeiro gol que eu fizer na Copa do Mundo com certeza vai ser pra filhinha dela que tá chegando aí. E eu vou ter que fazer de novo o gesto, né? É do Brasil! O ex-jogador Michel Platini, presidente do comitê organizador da Copa, inaugura o centro de imprensa em Paris. É uma área equivalente a 10 campos de futebol, onde vão trabalhar quase 13 mil jornalistas. Platini estava acompanhado da ministra de Esportes da França e do presidente da FIFA, João Avelange.
Aeroportos vazios e aviões parados. Não houve acordo e a greve dos pilotos da Air France continua. O prejuízo da empresa é de 17 milhões de reais por dia. A seleção argentina chega a Lyon, onde vai ficar concentrada durante a Copa. No voo para a França, os jogadores foram festejados por aeromoças vestidas com a camisa da seleção. Mas houve uma surpresa. Torcedores brasileiros também estavam no voo. Voltamos daqui a pouco com mais notícias da seleção e de Paris. Lilian. A seguir, um volta, outro vai. O jogador convocado no lugar de Romário já está voando para a França. O homem de 10 bilhões de dólares. Especialistas calculam o efeito Michael Jordan na economia americana. E depois do corte de Romário, Mônica Walsvogel mostra como a seleção que tenta o penta ficou sem o herói do tetra. Ele nunca entrou em campo para um treino coletivo da seleção na França. Era sempre o homem à parte. Mas Romário unia o grupo como poucos. Hoje, em Lesigny, se falou muito sobre o corte do baixinho. Mas tudo o que se disse pode ser resumido numa frase. Que falta que ele faz. Romário perdeu muitos treinos, mas hoje ele esteve lá. Era ele na conversa entre Ronaldinho e Leonardo, na indisfarçável tensão de Zagallo. A equipe pede um goleador, um artilheiro, um jogador de decisão, acostumado. Eu acho que o Romário fez uma história muito grande na seleção. E a história que Romário fez ameaçava o adversário. O Romário é um cara que põe muito respeito na frente, é um cara que já é conhecido no mundo todo, então o Brasil vai perder isso. Um cara forte, um cara que nas horas difíceis poderia ajudar o Brasil. O Brasil perde um craque. Fiquei triste, realmente, porque é um jogador importante e uma pessoa muito legal pro grupo. O Romário é importante sempre. O carisma, o que ele representa pro futebol, acho que isso aí ninguém vai tirar dele por nada que aconteça, né? Hoje, no treino, era Romário na irritação de Edmundo, fugindo das entrevistas. Difícil missão. Romário é e será a ausência mais